Papo com Ela começa agora e que satisfação é ter você aqui comigo. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente vai falar sobre os órfãos do feminicídio e as consequências que essa violência implica nessas crianças que perdem as mães. A gente também discute as várias faces da violência contra as mulheres e os direitos que essas mulheres têm e muitas vezes não têm conhecimento a respeito disso. Nas nossas reportagens, você confere um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso que oferece aulas de música para a comunidade e também uma reportagem do Papo Saúde que vai falar sobre a decisão das mulheres de engravidarem cada vez mais tarde. É isso que a gente tem para oferecer no programa de hoje, então te convido, pega o teu café e vem comigo ficar por dentro de tudo que a gente apurou aqui para você. Nos últimos 5 anos, Mato Grosso já contabiliza 427 órfãos do feminicídio. São filhos que perdem as mães e, por vezes, também os pais, em razão dessa violência extrema que atinge mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Pelo segundo ano consecutivo, Mato Grosso lidera o ranking nacional com a maior taxa de feminicídios do país. E o papo hoje, dando sequência ao projeto Amor Sem Medo, conversa sobre os impactos emocionais que esses órfãos sofrem e quais são os caminhos seguros para reduzir a dor dessa perda. E a nossa convidada para tratar sobre o tema é a psicóloga especialista na área de feminicídio, Eliane Montanha. Eliane, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco dessa consequência do feminicídio, que são os órfãos, né? Mato Grosso, nos últimos 5 anos, a gente já tem registro de pelo menos 427 órfãos desse crime que choca, que é de violência extrema. Quando a gente pensa nesse contexto, porque a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto, quando se vê perdendo a mãe no feminicídio, muitas vezes ele também perde o pai, que a gente sabe que na maioria das vezes é o companheiro quem comete esse crime. Como é que fica o contexto para essa pessoa, criança, indivíduo? E até assim, o pai também acaba sendo restrito, né, à prisão, né, e para ela, assim, ela vai viver um luto, né, e esse luto ele acaba gerando, assim, enormes, assim, dificuldades até mesmo de desenvolvimento, influencia propriamente dito, né. Às vezes até em questões financeiras, né, a gente não sabe, por exemplo, se tiver uma estrutura adequada entre os pais, ele vai morar com os avós não têm tanta respaldo financeiro, modifica, entendeu? Então, assim, é uma coisa bastante grave isso, né, que eu acho que eu percebo que as pessoas ainda aqui no estado, né, não só no estado do Mato Grosso, mas no Brasil, né, eles ainda não estão com esse olhar. E eu acho bastante interessante vocês do jornal estar buscando um olhar diferenciado para essas crianças, né, os filhos do feminicídio, né. Que tipo de suporte seria necessário, Eliane, para a gente tentar minimizar esse impacto depois do acontecido e até para ajudar nesse processo de luto, porque a gente sabe que se o luto não for bem assimilado ou não for bem vivido, ele também pode trazer consequências. O luto ele tem as suas fases, né? A gente tem, dividir ele aqui de uma forma bem simples, 5 fases, né? A primeira que a gente chama de negação, né? Onde você acaba não acreditando até o que está acontecendo. Depois você vem a fase da raiva, né? Depois a gente vem a fase que a gente chama barganha, onde se eu pudesse ter feito isso, se eu fizesse aquilo, né? Depois você vem a fase da tristeza e por fim a aceitação. E essas fases é importante, principalmente as crianças, adolescentes que vivenciam, até as mães, né? Não só as crianças, mas as mães também fazer um processo de atendimento psicológico, né, para ser acompanhada, porque o luto ele é diferente para cada um, né? Então a gente não pode pré-determinar, tanto demorou isso, demorou aquilo. Não, cada pessoa tem o seu espaço, né, para como a gente fala de aceitação disso, né?
tentar visualizar de outra forma e seguir o fluxo. Então, para as crianças, ele vai trazer inúmeras dificuldades, problemas de aprendizagem, que nem eu falei, pode dar danos com relação à questão financeira, que se os pais tivessem um poder aquisitivo, aí vai para um avô que tem menos, não estou nem falando que seja isso. A própria avó vai estar vivenciando o luto também, né? Então, assim, como que ela vai ser amparada, né? E seria isso, né? Assim, ao meu ver, né? Nós temos falas, e eu queria confirmar isso contigo, que assim, que uma criança que está num contexto de violência doméstica, muitas vezes pode também cometer violência doméstica. Isso dentro desse contexto que a gente está falando, dos órfãos do feminicídio, também é importante esse atendimento psicológico no sentido de trabalhar essa perspectiva com essa criança para que ela não se torne uma agressora ou então uma vítima desse contexto? Sim, essas falas, elas são bastante complexas, né? Eu ter meu doutorado foi em relação a isso. Nós temos uma cultura, né? Uma cultura, vamos falar machista, mas nem usa-se mais assim, mas uma cultura que a mulher, ela tem um outro lugar, né? Não tem uma equidade, né? É como se a mulher que tivesse cuidado do filho, a mulher que ainda a gente vive isso, né? Que tem que cuidar da casa, tanto que muitas mulheres saem para trabalhar, mas ela que chega da organização, passa roupa, arruma isso, né? A gente tem isso, por mais que existem homens que também trabalham junto com ela, como parceiros, não estou dizendo que não existam. Mas a nossa cultura, ela é extremamente machista, patriarcal, né? E isso aí acaba também influenciando nesses filhos da violência, né? Uma criança que vê o pai batendo na mãe, eu não digo que ela pode vir a seguir esse modelo, achar que ela tem autorização de repetir isso com a sua futura esposa. Mas também tem aqueles que negam esse lugar, né? E acabam sendo até vítimas de uma violência também, né? Nós temos homens também. Então, são poucos, né? Porque a gente tem uma cultura mesmo da violência, mas a gente também contempla com esse modelo paterno, né? Porque ela vai estar ali. É como se tivesse uma autorização para tal. E muitas das vezes, às vezes, o filho, né, a mãe sai, vai morar, se afasta do agressor e tudo, e o próprio filho também vira, né, o agressor da própria mãe. Uhum. Né? Nós temos isso também, muito presente dentro da nossa cultura. Né? E Mato Grosso é uma cultura bem fortalecida nessa questão patriarcal, né? E Eliane, as meninas, quando vivenciam esse contexto de violência, se for uma órfã do feminicídio, ela pode também estar mais suscetível a sofrer a violência? Então, eu fiz algumas pesquisas, né, no que eu te falei no meu estudo, e quando você vê a narrativa da vítima de violência e do agressor, né, o agressor, tanto que a minha tese ela chama doutora, eu não fiz nada, o que eu estou fazendo aqui? Né, que eram os agressores que eu atendia até na audiência de custódia, e gente, todos eles falam a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Aí foi aí que eu fui fazer meu doutorado em 2015. E as vítimas, elas, quando eu conversava com elas falavam, eu acho que eu que provoquei, você vê até na audiência. Então, a vítima, ela fica com um papel de culpabilização, né? E o agressor como se ele fosse a vítima. Então, isso tá relacionado à própria cultura mesmo. Então, a menina, ela acaba também, como é que se diz, experimentando esse lugar da mãe, que é a mãe modelo dela. Né? Então, ela acaba também se submetendo a essa violência,
né, porque a forma do tratamento, então, algumas, né, geralmente buscam esse agressor nas relações, né, quando você vai levantar uma estatística, você vê quando ela vem falar, meu pai era violento com a minha mãe, né, é como se buscasse esse mesmo modelo que ela reconhece, que o pai é um objeto de amor, e a mãe também, né, é uma das coisas assim que eu até acho forte quando, por exemplo, a gente coloca uma criança para testemunhar a violência, né, aquilo ali é muito pesado para a criança, porque ela vai falar do objeto de amor dela, então assim, essa é a minha opinião. Eu acharia mais correto, né, chamar o vizinho que escutou, não a criança, não colocar ela nisso, porque ela já está vivenciando isso, né. Seria uma forma de revitimizar? Seria uma forma de revitimizar. Ela falar para ela que o objeto de amor dela é um objeto feio, que é o pai, né. Uhum. Você disse pra gente dessa necessidade de acompanhamento psicológico. Uhum. Hoje a gente tem alguma estrutura que olhe para os órfãos do feminicídio ou que olhe para o que sobrou dessa família, como a gente estava falando, né? Muitas vezes são os avós que ficam responsáveis por essas crianças e também estão ali no processo de assimilar aquela perda. Hoje é estruturado um programa de atendimento? Aqui no Mato Grosso, pelo que eu saiba, né? Não. Existe um centro de referência de apoio à vítima de violência, que é o CRAV, 2 vezes, né, Vi, que hoje tem em São Paulo e no Ceará, para você ver que não é só a questão de Mato Grosso, né, é uma questão nacional, né, que eu acho que esse olhar, por isso que eu estou falando assim, é muito gratificante saber, né, que a própria TV Pantanal, né, está querendo saber sobre isso. Né, que é uma coisa assim que acaba ficando no escuro e muita gente não tem esse olhar, então quer dizer, vai despertar, opa, e as crianças? E as avós, né? Como é que fica? Né? Então assim, teria que ter esse CRAV, que seria um centro de referência específico, porque o CREAS acaba ficando sobrecarregado também. Né, e os CRAS também, porque tem demandas diferenciadas. Então, esse CRAV seria excelente para estar implantando dentro aqui de Cuiabá e os outros municípios em si. Eliane, você falou para a gente de como esse modelo doente, que é o modelo violento da relação do pai e da mãe, podem moldar essas crianças, né, que presenciam essa violência, que muitas vezes presenciam a morte dessa mulher. É muito complexo conseguir reverter isso num acompanhamento psicológico com essas crianças, ou pelo fato de serem crianças, é mais fácil essa modelagem de um outro referencial? Então, você falou, é mais fácil um outro referencial, né? Você, dentro da terapia, e até da assistência também, né, que a gente tem os assistentes sociais, né, que eles orientam também, modificar a educação, né, que tem os pedagogos também trabalham com isso, mudar esse olhar, né, até para ela saber que tem outros tipos de olhares, né, que não é uma questão só cultural. Seria um trabalho geral, né, que a gente tem que fazer dentro do nosso estado, mas seria muito, muito importante isso daí, esse acompanhamento, ver o que ela se referenciou, né, o que ela guardou com relação a esse crime que aconteceu, esse fato, porque teve até um menininho pequenininho, que os 2 pais foram mortos a tiros, né, eu até dei uma entrevista na época, que perguntaram sobre os danos, né? As sequelas são profundas, mesmo que ele não lembre, vão lembrá-lo. Aquilo fica armazenado de alguma forma, além de né? ficar armazenado inconscientemente, vão lembrá-lo, né? Vão saber que os pais foram mortos, entendeu? Então é uma coisa assim, que tem que ser trabalhado, tem que ser cuidado, né? Isso é o papel do Estado, né? Que seria, né? Isso. Quando a gente tem, por exemplo,
pegar um caso que foi bastante emblemático, que aconteceu no ano passado, que foi o feminicídio da filha do deputado Gilberto Catani, que aconteceu lá no município de Nova Mutum, na área rural. O pai retirou as crianças para que aquele crime se consolidasse, né? Elas não presenciaram aquele feminicídio. Como é que se aborda essa questão? Porque, de repente, elas se viram sem a mãe e sem o pai, que foi preso por conta do feminicídio, né? Quem fica responsável por essas crianças? Como que pode abordar isso para explicar essa ausência, né? É melhor falar de forma nua e crua o que aconteceu de fato, que houve o crime, que o pai estava envolvido e tudo mais, ou é melhor você dosar e em um outro momento explicar com mais detalhes? Então, depende da faixa etária, né? Quando é muito pequeno, você trabalha de uma outra forma, é bom estar fazendo terapia e tudo, que vai sentir essa falta, né? E quando é um pouco maior, tem que ser claro com ele, né? Até porque ele vai saber pelas notícias, né? Que nem ficou exposto toda hora passando na televisão, YouTube, e os adolescentes hoje têm acesso a tudo. Então é mais... e até por causa do próprio enterro, né? Que ele vai nesse enterro. Então ele acaba sabendo, independente se o avô vai falar ou não, alguém vai contar para ele, entendeu? Então é difícil a gente dizer como deveria. Agora, a terapia para ele seria importante, para ele falar sobre esses sentimentos, né? E até ressignificar essa dor, né? Que a gente fala, eu trabalho com a questão do luto, propriamente dito, né? Do avô e do filho, né? Da criança, né? Da criança, né? Que ficou, exatamente. Eliane, a gente está aí falando sobre as consequências do feminicídio. Uma delas é essa questão das crianças, dos adolescentes, enfim, dos filhos que são produto dessa relação que acabou de uma forma trágica e que precisam lidar com essas consequências. Mas pensando agora num contexto de combate mesmo a essa realidade que a gente tem. Infelizmente, Mato Grosso, pelo segundo ano consecutivo, lidera o índice de feminicídios nacionalmente. Qual você considera o caminho para a gente reverter essa situação? Né? Porque me parece que apenas tratar de leis mais duras ou de penalidades mais severas para quem comete feminicídio não é suficiente. Hoje está tendo vários programas, né? Papo de Homem para Homem, que eu acho super importante, que eu até falei que vou participar tão logo com as alunas, né? Que eu fui convidada. Papo de Homem para Homem é o suporte pro agressor, é isso? Pro agressor, né? Mas assim, a própria delegacia da mulher, onde eu trabalho e tudo, eu estou de licença, mas eu trabalho lá, a doutora Judá é fantástica, nesses movimentos de ir, né, fazer as palestras, ir nas escolas, né, eu acho assim que é muito importante ir nas escolas, até porque a gente está tendo muita violência infanto, né, juvenil. Muito, né? Eu converso com a doutora Josilete também, ela fala que está tendo muita questão de estupro entre adolescentes, né? E que fica mais velado, mas está acontecendo. Então, antes a gente não via isso, né? Hoje é comum você ver um namoro de menores de idade ter violência. Né, a surgir com a questão da violência, de estupro e um monte de coisas que não tinha. Violência psicológica, que é muito comum, né, porque a partir do momento, qualquer tipo de violência, a violência psicológica está presente, né, ela está dentro de todas as violências, até mesmo de violência financeira, para a pessoa deixar o outro pegar, ela já estava sofrendo violência psicológica, né, ameaça, já estava sofrendo. Então, na verdade, para a pessoa se sucumbir a determinadas situações, ela já estava, né? Que há uma perda de identidade, aí, uma despersonalização da mulher quando ela é vítima. Né? É como se ela deixasse de ser ela mesma para satisfazer o outro,
para não ouvir reclamações. Então ela vive a vida do outro e esquece dela mesma. E quando a gente faz isso, a gente entra num processo de depressão profundo, né? Então, assim, a forma de divulgar, de tentar minimizar, eu acredito que seria pela imprensa, né, por vocês ou por qualquer, né, chamando atenção a isso. Isso é violência, né? Tipo, que nem estavam fazendo alguns vídeos, né, que eu vi bastante interessantes aparecendo na televisão, mas isso constante. Tem que ser uma campanha massiva e ininterrupta, massiva, né? e ininterrupta, que nem o do cigarro. Né? Nem o cigarro, do HIV também. Do HIV, entendeu? Eu acho que isso aí faria com que a própria população se mobilizasse quando visse algum tipo de violência, né? E não a vítima sozinha ter que ir a uma delegacia, porque ir à delegacia, a gente pensa que é simples para a vítima, não é. Aquilo ali tem uma representação extremamente pesada, entrar ali naquele lugar, entendeu? E assim, por mais que os técnicos lá da delegacia são treinados, as delegadas fazem capacitação e tudo para tratar a vítima com bastante respeito e tudo, aquilo é algo assim para inconscientemente, ó, eu estou dizendo que o meu objeto de amor não é aquilo, meu príncipe encantado não era um príncipe, é um sapo, né? Então assim, é para a própria mulher também ir lá. Então todas que vão para mim são corajosas, né? E aí a gente, às vezes elas chegam com raiva, brigando, quer brigar na recepção, né? E a gente conversa muito com todos, né? A gente sempre tá junto, então sempre muita paciência, porque é ela mesmo, né? Indo ali, né? É uma decepção que ela carrega pela escolha, o que aconteceu, o que eu fiz, então ela começa a se questionar. Uma forma de externar a dor até, né? Seria interessante a própria mídia trabalhar com isso, entendeu? Sempre no intervalo aparecer alguma coisa, né? Panfletos, seria muito interessante isso. Liane, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Intervalo, a gente volta já.